Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à União Municipal Espírita de Petrópolis. E mais uma noite que aqui nos encontramos, como sempre, buscando a paz, a tranquilidade e, acima de tudo, a companhia e os ensinamentos do Cristo. Possamos abraçá-lo e deixar que Ele nos abrace nessa noite, para que tenhamos uma noite de bons ensinamentos, bons aprendizados, que possamos sair daqui renovados no retorno aos nossos lares. Nós vamos ler uma página do livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, para, em seguida, podermos fazer a prece. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso a resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da soberbice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Então, meus irmãos, aproveitando essa mensagem inicial, vamos procurar elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso amigo, nosso irmão mais velho, rogando a Ti, Senhor, que nos abençoe em mais uma noite de estudos e de aprendizado. Que Tu possa estar perto de cada um de nós que aqui se encontra, encarnados e desencarnados, envolvendo a todos, Senhor, com o Teu carinho, com o Teu amor, fazendo com que cada um de nós possa renovar a sua fé, a sua esperança e não desanimar. Que possamos levar adiante tudo aquilo que aqui aprendemos, Senhor, pois sabemos que há tantos corações que ainda não Te conhecem e que sofrem tanto. E, em especial, Senhor, rogamos a Ti que nesse mês de setembro, onde elevamos as nossas vibrações aos nossos irmãos que desencarnaram através do suicídio, que o Teu amor e o amor da Virgem Maria possam envolver a cada um desses irmãos, Senhor, fazendo com que eles possam se sentir melhores, amparados, assistidos e terem a certeza de que dias melhores virão. Obrigado por tudo, amigo. Rogamos a Ti que abençoe os nomes que foram colocados ali na cesta e a nossa irmã Daniela, que irá nos trazer os estudos da noite. Que a Tua paz permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Meus irmãos, Dani hoje vai trazer para a gente perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Boa noite a todos. Um tema tão delicado, né? Se a gente olhar as causas que nos levam a grandes dores, grandes sofrimentos, angústias, esse assunto de hoje está no topo disso, né? É um dos que mais nos deixam angustiados. E esse assunto, ele permeia toda a doutrina espírita. As obras básicas, mas há, em especial, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, uma das instruções, que é a do item 21, é exatamente sobre esse assunto. E é sobre ela, então, que a gente vai conversar hoje. Refletir sobre esse tema tão delicado. Quem traz essa mensagem, que está aqui no capítulo 5, é Samson. Essa é uma imagem, não necessariamente é a dele, né? Mas isso está no site da Juventude Espírita e eu procurei, pesquisei, eu acho que pode ser condiz com um homem que faleceu na segunda metade do século XIX. Samson era amigo de Kardec e fazia parte também da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, que a gente pode dizer que era o primórdio de um centro espírita. E ele ficou doente em 1862, ficou muito doente, ele ficou um ano doente. E naquela época, muitas das reuniões, muito do que acontecia nas reuniões espíritas, nas chamadas reuniões mediúnicas, era motivo de pesquisa por Kardec e por outros, né, companheiros. Então ele escreveu uma carta, doente, ele já não podia ir em sociedade, ele escreveu uma carta a Kardec e pediu que assim que ele desencarnasse, que eles o evocassem, porque ele queria que aquele depoimento fizesse parte dessas pesquisas. E Samson, que acredita-se, né, que seja Alexandre Jacques Samson, um intelectual, um homem de letras, falece no dia 21 de abril de 1862, ficou doente em 62, 1863, e ainda no velório, Kardec e outros membros da sociedade o evocam. E ele vai dando ali o seu testemunho, depois, 2 dias depois, e depois outras comunicações que aparecem na Revista Espírita, de maio de 1863, e Samson tem algumas comunicações, e dessas a gente hoje está falando especialmente dessa aqui, do perdas de chamados, né, e mortes prematuras. E ele começa a mensagem dele dizendo assim: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais jovens antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo. Eu acho que todos nós aqui já vimos alguém se sentir assim. A morte, ela faz parte da vida, né? Então, sem querer ser clichê, mas é isso. E a gente já viu. Especialmente quando é uma pessoa mais nova. Em algum momento, essa pessoa se sente castigada por Deus. Então, a gente entende ali a morte como alguém que está cortando, né, a família, tirando da gente algo que a gente julga que é nosso, e especialmente se esse alguém sai da nossa vista de uma forma diferente, como a forma que a gente imagina, que é o mais velho indo antes do mais novo, e quando isso é o contrário. E aí, pois sacrifica o que está forte, tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada. Pois despedaça o coração de uma mãe
privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Vejam bem, ele tenta traduzir aqui nessas frases os nossos sentimentos nesses momentos e as nossas interpretações. Porque dentro de toda a sabedoria que todos nós julgamos ter, a gente sabe interpretar tudo. A gente entende que está levando o que é útil, deixando o que não serve para nada, como se aquilo que a gente estivesse expresso, né? Quanto mais idade eu tenho, menos eu sirvo para alguma coisa. E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que é o contrário até, né? Então, ele vai tentando mostrar como é que é o nosso ponto de vista. Um coração de mãe despedaçado, que se tira do colo dela essa criatura inocente que era toda a sua alegria. A gente aqui não está fazendo um julgamento dele, a gente está interpretando, né, o que ele diz para a gente. E depois, ele continua dizendo: humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida. E agora, então, ele vai fazer o chamamento para a gente. Então, é assim que a gente se sente? Então, ele vai agora nos dizer: é preciso elevar-vos acima do terra-terra da vida, a fim de compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, e a sábia previdência onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Então, Samson está nos convidando a uma mudança de perspectiva. Porque se a gente está acostumado a encarar a morte como um castigo, uma separação, uma retirada de alguém que a gente ama, da nossa vida, muitas vezes até como um castigo. E vejam bem que a gente se sente assim não só em relação à morte. A gente costuma fazer comparações. Eu já fiz isso, eu não estou dizendo que eu não sou assim. Acho que todo mundo faz. Por que a pessoa que eu amo, que está doente, partiu? E a outra, de uma outra família, de um outro lugar, teve a mesma doença e continuou? Por que num acidente que eu vi, que aconteceu com alguém da minha família, todos sobreviveram e o meu parente se foi? A gente faz essas comparações, e nas comparações a dor ainda fica pior, porque a gente se sente esquecido por Deus, a gente se sente preterido por Deus, como se Deus fizesse isso, Ele escolhesse quem é que Ele vai deixar feliz com as pessoas que ama e quem Ele vai tirar. E aí a gente se pergunta: mas se comigo aconteceu isso, o que eu sou para Deus? Então Samson está nos convidando, deixa eu voltar aqui, o bem aparece onde a gente julga o mal. Por isso ele nos convida a essa mudança de perspectiva, para a gente analisar a situação de uma outra maneira. Eu vou mostrar aqui para vocês uma historinha. Não sei se vocês já viram esse livro. Eu adoro esse livro. Frederico Reencarna. Frederico é esse menino que está chorando. Dá para perceber que ele está chorando, né? Ele está no plano espiritual. Frederico precisa reencarnar. Mas ele não quer vir. Por quê? Porque ele tem vários amigos. Essa é a Ana, uma das pessoas que cuida dele. Ele tem um ambiente onde ele conhece todo mundo, onde ele estuda. Para ele está tudo bom daquele jeito, ele não quer vir. Mas aí a gente já aprendeu no Espiritismo que a gente precisa reencarnar para evoluir, progredir. E Frederico também tinha que vir. E ela convence ele e ela vai se tornar um dos espíritos que o protege, dizendo a ele que a família o ama, que a família o deseja. E dizendo a ele que ele não vai estar sozinho, ela vai continuar. Então a imagem
da capa do livro é o grande spoiler, né? Porque ele reencarna. E ela está ali junto dele. Mas veja só, que mudança é essa de perspectiva que a gente precisa exercitar? Frederico estava vivo? Antes de reencarnar, ele estava vivo? Sim, eu estou vendo. Ele estava chorando, estava triste, ele amava, ele tinha vínculos de amizade, ele corria, ele brincava, ele estudava, vivíssimo da Silva. E lá naquele bercinho, vivo. E quando chega a hora dele voltar para o plano espiritual, vivo. O problema é que a gente esquece. E a questão é exatamente, esse é o desafio. É a gente compreender, estando aqui encarnados, que isso é passageiro. Isso é importantíssimo, porque é aqui que a gente evolui. Mas não é tudo. Pode parecer difícil, quando uma hora da morte de alguém que a gente ama, a gente encarar dessa maneira. Mas isso, quando a gente consegue mudar a perspectiva. Meus amigos, quantas vezes nós já morremos? Quantas vezes nós já vimos alguém que a gente ama morrer? Olha, coloca aí. O que nos falta para a gente compreender a diferença entre sentir saudade e perder a fé? Porque tem uma diferença muito grande. Quando a gente perde a fé, a gente quer entrar num caixão e ir junto. Para onde? Frederico, quando desencarnar, não vai estar no caixão. Aquele corpo que o serviu, que a gente respeita, que deve ser cuidado com muito carinho, morreu. Porque o que alimentava as células de Frederico era o fluido que ele dispensava naquele momento. Esse contato do espírito com a célula. Por isso que até quando a gente é criança e a gente vê uma flor murchinha morta e uma flor viva, a gente diz, e essa aqui morreu. A gente não tem dúvida do que é vivo e do que é morto. Então, talvez dentro dessa mudança de perspectiva, a gente mude a pergunta, a gente deva mudar a pergunta. De quem morreu para o que morreu? O que morre? Vamos olhar isso aqui, ó. Quem é um pouquinho mais velho lembra. Esse filme é muito marcante. 1990, Ghost. E aí eu trago essa imagem. Por quê? Estou na pergunta, o que morreu? Ele sofre um assalto, ele reage e leva um tiro. Quem levou o tiro? O da esquerda ou da direita? Da direita. Está lá. Eu percebo como a flor que murchou. No corpo não há vida. E depois, essa cena é muito marcante. Ele primeiro tenta correr atrás do ladrão, até que ele volta e olha. E aí, onde ele está? Onde está Sam? Está na esquerda. Porque nós somos espíritos. Espíritos. E como tal, se não somos de carne na nossa essência, somos imortais. E há uma grande preocupação se foi um terremoto, se foi um desabamento, se foi um afogamento, se foi um tiro, se foi uma tortura, se foi um leão lá na arena antiga. E o que a gente lê sobre aqueles desencarnes? Que aquelas pessoas sequer sentiam a pata do leão. Porque se prepararam em vida para a morte. Não de uma maneira triste, não de
de desejar a morte, nem de apressar a morte. Com equilíbrio, vivendo em vida o melhor possível, para que quando chegar esse momento, ele seja o mais suave possível. E cada um de nós vai passar por esse momento de uma maneira. E aqueles que a gente ama também. Então, dentro dessa mudança de perspectiva, não pensemos no sofrimento que o outro possa ter, porque isso vai trazer sofrimento para a gente. Rezemos. Elevemos o nosso pensamento. Seja caso essa pessoa tenha passado por algum sofrimento. Sofrimentos não são eternos. E as nossas preces podem auxiliar essa pessoa a se restabelecer a verdadeira pátria, porque é da onde a gente veio. Quando um casal concebe um filho, concebeu um corpo. E foi muito importante isso, e é sempre muito importante para Deus. Mas é o corpo. O espírito já existia. Então, o padre do século XIX para o XX, o Pierre Chardin, ele disse essa frase, a gente geralmente adapta um pouquinho no meio espírita. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. A gente entende que humanos somos. Então, somos seres espirituais vivendo experiências carnais. É isso que a gente entende melhor ainda. Ou a gente pode olhar pela ótica do Milton Nascimento, quando ele escreve essa belíssima música Encontros e Partidas, e diz assim para a gente: e assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. A hora do encontro é também despedida. Lembra um outro texto que também é muito veiculado no meio espírita e que a gente não sabe a autoria, que é sobre os veleiros. Desculpa, eu falei errado. Essa música é Encontros e Despedidas. E o do veleiro é Chegadas e Partidas. Então, se eu vejo um veleiro, ele está aqui no meu porto, eu estou olhando para ele e eu vejo que ele existe. Aí ele segue viagem. Passou da linha do horizonte, eu não vejo mais. Ele deixou de existir? Ele foi pulverizado? Não, ele chegou em outro porto. Eu estou triste porque eu não vejo mais o veleiro, mas e lá no outro porto que está recebendo ele? A hora do encontro é também despedida. A hora da despedida é também do encontro. Esse ser que eu deixo ir, que eu deixo partir, em paz, vai se reencontrar com outros seres, como um dia foi. Porque se eu sou mais velho do que aquele que partiu, nós nos despedimos. Lá no plano espiritual eu disse: até breve. Agora eu preciso deixar ele. Até breve. Então, morrer é castigo? Como é importante a gente pensar sobre isso. Morrer nunca é um castigo. Nem para quem fica e nem para quem vai. Morrer faz parte desse ciclo. Desse ciclo que a gente está, eu vou dizer, nem observando, a gente está olhando de novo, porque isso a gente já conhece, a gente já sabe, a gente só esqueceu. Então morrer jamais é um castigo. E tem um motivo. A hora de vir, a hora de ir. Tudo está dentro de um planejamento. Um planejamento que nós fizemos, um combinado também. Olha, eu vou primeiro. Mas e depois? Olha, depois vai ser assim, vai ser assado, tudo combinado, gente. A gente sente, vai sentir, é óbvio, porque a gente ama. Da mesma maneira que a gente sente quando está do outro lado e alguém vai antes da gente. A gente vai dizer: nossa, essa pessoa está fazendo uma falta aqui. Tem uma maneira da gente rever? Se a gente está no outro plano, se a gente está nesse, tem uma maneira da gente se encontrar esporadicamente? Ou a gente precisa esperar a encarnação inteira?
então a gente rezar antes de dormir, a gente se desligar dos problemas daqui. O trabalho foi difícil, o dia foi difícil, tem um monte de conta para pagar. Vai dormir, esquece isso. Esse é o nosso brinde diário de contato com a verdadeira vida da maneira mais natural possível. E rever quem ficou lá. E rever quem partiu antes da gente. Nos reencontrarmos. Vemos pessoas que moram longe. Quantas vezes a gente não sonha com pessoas que moram longe? E a gente tem certeza. Quantas vezes a gente não sonha com quem morreu antes da gente? E a gente tem certeza que esteve com aquela pessoa. Sem dúvida alguma. Parecia que eu estava aqui. Não sei se isso acontece com vocês. Eu ainda falo assim, ué, mas você não tinha morrido? Quantas vezes isso acontece comigo? Né? Porque a gente leva as impressões. Então, morrer não é castigo. Joana de Ângeles, no capítulo 15 do livro Diretrizes para o Êxito, fala sobre isso. A morte prematura de seres amados não tem caráter punitivo. Gente, se Deus é infinitamente justo e bom, a gente nunca pode imaginar que Ele está nos punindo ou punindo quem foi. Então, a morte não tem caráter punitivo. Como invariavelmente se pensa, antes, e aí, mudança de perspectiva, né, do Samson, significa prêmio aos que desencarnam. E que se desincumbiram dos compromissos, merecendo direito à liberdade do cárcere carnal. Nossa, agora então, agora dá nó. Tá bom, eu já entendi que faz parte, eu já entendi que é natural, eu já entendi que Deus não nos castiga, que quem morre é o corpo, mas agora eu olho e penso que é um prêmio. Ah, mas a gente sabe disso. A gente sabe disso por todas as questões que envolvem a manutenção do nosso corpo material. Por exemplo, as doenças. E observe que doenças crônicas, terminais, são aquelas doenças que vão nos preparando para o desencarne daquela pessoa, ao ponto da gente dizer o quê? Essa pessoa está sofrendo demais, é melhor ela ir. Olha só. Então, se a gente consegue ter esse entendimento no momento que a gente vê o outro sofrendo, vamos imaginar que tem uma grande parte da história de cada um de nós que a gente não sabe. E que esse mesmo raciocínio, essa pessoa está sofrendo muito, é melhor ela ir, faz parte de qualquer morte. Porque tem algo ali que eu não conheço. No momento que eu vejo alguém sofrendo por uma doença, eu vejo, eu sei. Então, eu não sei se vocês conhecem a história da Célia Diniz, vou voltar aqui, quem é um pouquinho mais velho, está contada no livro, no filme As Mães de Chico Xavier. A Célia Diniz está ainda em Pedro Leopoldo, no centro Luiz Gonzaga, do Chico, foi amiga do Chico. Lá no filme mostra quando o filhinho dela, pequenininho de 3 anos, tem a questão ali que ele está com a babá, né, que ele cai da bicicleta, mas já tinha tido um aneurisma e foi. Mas ela, anos depois, vê a filha em uma semana, a filha com 26 anos, em uma semana a filha desencarnou. O que chamava-se antigamente, né, de dengue hemorrágica, né? A gente fala, não, de dengue grave, né? Dengue grave. E aí, a filha dá uma comunicação depois, explicando exatamente o que a princípio parecia algo tão absurdo. Como é que alguém em 2009, no Rio de Janeiro, né, com tantas condições, depois ela segue para Belo Horizonte, como é que tão rápido ela desencarna? Mas lá no século XVIII, que ela pôde relembrar, revisitar, ela numa situação em que ela se sentiu preterida por um homem, ela achou melhor tomar um veneno. Então,
tempo precisou para ela expurgar esse veneno que ela tomou? A gente não sabe, meus amigos. A gente não sabe as histórias de cada um e o tempo que é necessário para cada um. E não sabendo, mas acreditando em Deus, a gente precisa ter essa fé. Eu não sei porquê. Eu fiz tudo para essa pessoa não ir. Mas se ela foi, é porque tinha que ser. E deixa ir. Porque a pior coisa que tem é alguém ter que estar num lugar, não tem aqui, você tem alguém, um parente seu, que precisa estudar, não sei, na Itália. Ele precisa estudar. O que você vai contribuir se você ficar chorando todo dia, olhando para ele, dizendo assim, não vai para a Itália? Ou então quando ele vai, você faz a chamada de vídeo chorando com ele. Você está contribuindo para ele ficar bem lá? Não. Você está bem aqui? Não. Então, gente, se não tem jeito, a gente precisa continuar. E continuar dando fé em Deus. De que tinha que ser daquele jeito para cada um dos envolvidos. E aí, é até um prêmio. Se eu analisar, né, que se eu sou espírito, se a minha vida verdadeira é do espírito, é um prêmio. E efetivamente é um prêmio. O Sansão continua, lá no capítulo 5 do Evangelho. Ele diz assim para a gente, em vez de vos queixardes, alegrai-vos. Quando for agradável a Deus, retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Você vê que completa a mensagem da Joana de Ângeles. Alegrai-vos. Que amor. Que amor. A gente chegar ao ponto de dizer, meu filho foi para Deus. Em paz. Isso é alegria. Alegria na dor. Com saudade. Claro. Com amor, muito. Mas se não tem como modificar, a melhor coisa que a gente tem a fazer é ter essa paz de espírito. Ela nos enche de uma força que o desespero, a rebeldia, a não resignação, parece que nos dão 1 tonelada. Uma nos faz voar, uma nos faz quase levitar, porque a gente está em paz, a outra nos prende. E aí dentro dessas questões, das histórias de cada um, a morte de um pode ser também um aprendizado para o outro, e muitas vezes vai ser. Então, o que precisamos aprender com aquela história? Talvez desenvolver mais essa fé em Deus, compreender que Ele não me castiga, que Ele quer o meu bem, como quer o bem daquele que se foi, entender a morte como um processo natural, sem apressá-la, sem desejá-la, mas entendê-la, que vai fazer parte. E Sansão vai dizer, não será egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Sim. Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Gente, nada do que eu estou falando aqui é fácil. A gente só está pensando sobre tudo isso, para ver se a gente consegue desenvolver esse sentimento. Mas é uma mensagem muito bonita, muito profunda. E ele continua, mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. A Célia diz que ela tem 3 filhos, um encarnado e 2 no plano espiritual. Eu também. Eu tenho alguns aqui e alguns lá. É assim que eu falo também. Então, o sentimento de mãe, que pode ser inclusive no pai, né? Esse sentimento materno, esse amor incondicional, ele não pode
de acabar com a morte do corpo. Seja esse corpo o tempo que tenha tido. Se foi durante uma gestação, se foi com 100 anos, não importa. Então, vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Essa imagem ela é bem interessante, né? Parece que a mãe só está com um filho do lado dela, mas ela está com 2. Um no plano material, à esquerda, e outro no plano espiritual, à direita. E ele diz: sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem e a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Então, estamos juntos porque o amor de amor não pode haver separação. Mas quais os sentimentos que estamos levando para eles? É aquela chamada de vídeo que só chora, que não fala assim: mas você está feliz? Meu filho, eu quero que você esteja feliz aonde você estiver. É isso que importa. Que não seja comigo, mas que você esteja bem. Então, se as nossas dores, desesperadas, se elas estiverem sendo levadas a eles terão o quê? Aflição, denotando falta de fé e constituindo uma revolta contra a vontade de Deus. Eu trago aqui um caso do livro Céu e Inferno. Esse caso é o seguinte: havia um comerciante nos arredores de Paris e em março de 1865 o filho dele mais velho, Benjamin, de 21 anos, adoece de uma maneira muito grave e percebe, sente, era uma pessoa muito boa, um jovem muito bom, ele percebe que ele vai morrer. E aí ele chama a mãe para se despedir dela. E a mãe, bom gente, e a mãe tem até aqui, ela fala mais do que aquilo ali. Vai, meu filho, antes de mim, que não tardarei a seguir-te. Ela fala isso para ele. E quando ele morre, ela tira a própria vida. Eles são enterrados juntos. No entanto, com uma separação imensa espiritual entre eles. E aí, vamos lá. O corpo ficou ali, mas e o espírito? O espírito do menino, livre e preocupadíssimo com a mãe, porque ele sabia o que ela tinha feito. E ela, desesperada: quero ver meu filho. Quero porque ele me pertence. Ela completamente desatinada, então ela não conseguiu ver o filho, ela teve que ser esclarecida em algumas reuniões. E então vamos ver, não só ela não se resignou à vontade de Deus, como ela ainda cometeu um atentado contra ela própria, no sentido de que ela piorou tudo, inclusive a paz de espírito do filho. Então esse caso, para mim, é muito emblemático, para a gente também pensar que o suicídio não nos aproxima de quem a gente ama, como também não extermina nada, não. Porque se a gente é espírito, não extermina. E Sansão conclui a mensagem dele dizendo assim: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Bendita a prece. Bendita a comunicação que a gente tem com Deus, aonde a gente estiver, como estivermos. A gente não consegue mexer um músculo do corpo, não importa. O nosso pensamento, o nosso espírito é capaz de se ligar a Deus a qualquer momento. E mais
só de quando a gente pensa em Deus, a gente melhora, como a gente é capaz de levar uma melhora a quem a gente ama. Então, transformar, mudar a perspectiva, transformar a tristeza, transformar o desespero, a ideia de castigo, a ideia de um pai que não nos ama, que ama mais o vizinho do que a mim, a ideia de mudar isso por um Deus que nos abençoa, que pode continuar abençoando a quem a gente ama, esteja esse alguém aonde for. E aí sentireis fortes consolações. Poxa, mas não é isso que Jesus falou para a gente? Nessa passagem de Mateus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. E se, quando rezamos a Deus, parece tão longe, pensemos no ser que, como diz o Livro dos Espíritos, é o nosso modelo e guia de como devemos agir, de como devemos sentir e nos portar, que é Jesus, que não só coloca dessa maneira, para a gente ir até Ele, como sempre se mostra solidário aos nossos sentimentos e aos nossos sofrimentos. Tomar o jugo de Jesus é seguir com Ele. E seguir com Ele é especialmente nesses momentos difíceis, porque Ele espera isso de nós. Ele está com essas mãos estendidas esperando exatamente isso. Que a gente siga com Ele, que a gente se aconchegue nesse colo, que a gente chore. Porque estar longe de quem a gente ama dói. Claro que a gente vai chorar. Que a gente tem os nossos momentos de tristeza, de saudade profunda. Claro. Mas que a gente tenha certeza de que a morte não existe. De que a gente continua. E eu acho que, não por acaso, Kardec coloca logo em seguida, ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, para a gente pensar, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, Jesus diz isso para a gente e efetivamente nos consola. E aí Kardec coloca como capítulo 6 o Cristo Consolador. Não é à toa. Não é à toa essa sequência. E ele começa a analisar essa passagem que eu mostrei agora do Mateus, que está em Mateus, dizendo para a gente, Kardec, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados. Está no capítulo anterior. Encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas. Olha como tudo mudou, gente. Agora a gente entende isso, não tem como a gente dizer que não sabe. Fazendo que o homem saiba de onde vem. Então foi o que eu falei agora há pouco. A gente não iniciou na concepção material do corpo. Para onde vai? Então eu estou num processo de progresso. E por que estou na Terra? Pode ser que eu não me lembre do meu planejamento, mas tem motivo. Então todo nascimento e toda morte tem motivo. Então é um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança.
Eu tenho para mim que durante muitos e muitos e muitos anos, a gente acabou, de uma certa forma, sendo manipulado por essa questão, né, daquilo que nos dói. Então, a gente comprava terreno no céu, a gente pagava pelo perdão, a gente achava que a morte era o fim de tudo. Fica até meio incoerente. Mas agora a coisa é diferente. A gente tem muito conhecimento para fazer as coisas diferentes. E entender que a única morte não programada é pelo suicídio. Aí é diferente. Mas eu vou dizer uma coisa, pelo que a gente lê, mesmo nessas situações, sabe quando a gente coloca o GPS e faz outro caminho? E o que ele diz, né? Antigamente dizia isso, agora não diz mais, mas antigamente dizia, recalculando, reorganiza. A providência divina reorganiza, gente. Não pensemos nós que se por um acaso perdemos um ente, por essa maneira que ele está relegado, que ele não vai ser amparado, que as vidas não vão ser reorganizadas. Tudo vai ser reorganizado. Se a gente é capaz de fazer isso, quando a gente planeja algo e tem que replanejar, imagina a espiritualidade. Então não há desamparo nem numa situação como essa. Aqui a gente só está entendendo a causa. E por isso, mais um motivo para a gente jamais escolher isso como saída para qualquer coisa, porque não se sai de lugar nenhum e só piora a situação. Né? Então, lá no capítulo 5, no capítulo 6, o Espírito de Verdade dá 4 comunicações. E eu trouxe um trecho de cada uma delas. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudando-nos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente. Porque nesses momentos em que a porta estreita, em que a dor chega, nós devemos nos consolar mutuamente. Olha quanto aprendizado a gente pode tirar daqueles momentos. E uma nova relação com a espiritualidade. Olha lá. E que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra. Aclamar, orar e crer. Quando nós olhamos um salão como esse, a gente conta, quantas pessoas estiveram aqui hoje? Quantas pessoas estão aqui hoje, nesse momento? Porque junto de nós vêm os nossos entes amados. Eles estão conosco, os nossos anjos da guarda. Se a gente lê o livro como Memórias de um Suicida, onde eles vão a um centro espírita, eles dizem que o que a gente vê como paredes são abertas, são muito mais amplas. Quantos cabem num recinto como esse? Então, orai e crede, pois a morte e a ressurreição é vida, sendo a vida a prova escolhida. Eu acabei não mostrando, mas lá no slide, onde a gente devia se alegrar com a morte, era o sepulcro vazio. Porque é isso que Jesus nos ensinou. O sepulcro estava vazio de espírito. Lá no velório, na missa de corpo presente, no enterro, todos os momentos respeitosos, importantes, claro, muito importantes. Se a gente vê Voltaire, então a gente vê, como é importante o nosso comportamento ali. Claro que isso tudo é importante, mas o sepulcro está vazio.
O Espírito vivifica, continua. Aí ele continua ali dizendo, porque durante a vida, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro, né? Pinheiro resistente. Aonde que a gente vai desenvolver a virtude? É exatamente nos desafios do dia a dia. Tem que correr um pouquinho. Na outra, obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Depois que alguém morre, dá uma sensação, né? É uma sensação estranha que a gente fica. Esquisito. A gente olha a casa, está esquisito, a gente se sente esquisito. A gente pode se sentir assim, sozinho, mas olha quem está nos consolando nessa imagem. As vossas almas não estão esquecidas. Por isso que a gente precisa se readaptar, ressignificar a nossa vida e continuar. Nossas almas não estão esquecidas. O divino jardineiro cultiva as nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. Depois, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Vinde, pois, a mim. Que não nos percamos disso. E a última, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes. Quando eu penso assim, né? Eu penso assim, devotamento, Pai nosso que estás nos céus. A certeza dessa paternidade a todos nós. Uma abnegação, seja feita a tua vontade. E isso me fez lembrar um caso de muitos anos atrás, de uma criança em São Paulo que foi sequestrada e morta. Era Ives, deixa eu pegar o nome dele, Ives Ota, um descendente de japoneses. E aí diz que a mãe, durante o enterro, ela ouviu o Pai Nosso. E quando chegou, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, ela pensou que ela só ia poder continuar sendo coerente com a fé dela se ela perdoasse os criminosos. Foi o que ela fez. Se nós olharmos nesse momento, nessa vida, a gente realmente não vai conseguir achar uma explicação. Para uma criança passar por um crime como esse, para alguém fazer uma escolha horrível como essa. Por isso que o Espiritismo, ele traz as ferramentas para a gente entender. É isso que Sansão quis nos dizer. E ela continuou trabalhando, ela tirou a lição que lhe competia dentro da sua dor, da sua saudade, do seu amor. O que ela fez? O dia 30 de julho foi instituído como o dia do perdão, que foi o dia que ele foi sepultado. O Dia Nacional do Perdão. Não que a gente precise de um dia para perdoar, né? Mas faz a gente refletir sobre isso. Que o luto ele pode ser um elefante. Isso aqui é um livro não espírita. Eu encontrei por acaso. Gente, o acaso não existe, né? E é uma menininha que está sofrendo um luto. E quando ela vai deitar, essa menininha podia ser cada um de nós, quando ela vai deitar, vem um elefante. Elefante, gente, se ele sobe em cima da gente, esmaga a gente. Sufoca. A gente não consegue respirar. E ela vai nesse convívio ali com o elefante. Até que ele vai se transformando numa corça. Como se fosse um cervo, né? Um cervo. Vai diminuindo de tamanho. Aí ela brinca com ele, às vezes grita, bota para fora alguma coisa. Aí ele vai se transformando numa raposinha. Ainda está ali. Dá olha para ela. Aí ele se transforma numa ratinha. Tempo, né? Como diz Jesus no Lar, no livro Jesus no Lar, o tempo é o talismã divino.
sábados do mês o encontro do grupo dos enlutados, o grupo de mãos dadas, às 10 horas da manhã. A gente vai ouvindo a dor do outro. E aí, aqui no livro, a ratinha se transforma num vagalume. Esse vagalume que vai, voa, é uma luzinha. Ele não me sufoca mais. Ele está ali, ele existe. De vez em quando ele vem, pousa na minha mãozinha. E de vez em quando ele vai. Que a gente possa realmente transformar as nossas dores. Eu não sei se dá tempo, contar muito brevemente essa história do Divaldo, que a família rica, né, chega uma família que morava num deserto, e ele, muito rico, negociante, ele vai fazer a última viagem. Aí ele deixa todos os bens para a mulher. Quando ele volta, a mulher diz para ele assim: olha, deixaram uma pérola comigo, uma pérola maravilhosa, e cuidei dela, maravilha. Porque ele era o marido, a mulher e o filhinho de 6 anos. E aí ela me deixou comigo, mas aí ontem, a pessoa que trouxe a pérola, o ancião que trouxe a pérola, quis levá-la de volta. E eu não queria deixar, a pérola é linda demais, gente, cuidei dela esse tempo, não queria deixar. O que você faria no meu lugar? Aí o marido: a pérola não era minha, eu teria devolvido mesmo. Já perceberam, né? A pérola, ela diz assim para ele: aí está a joia mais preciosa do mundo. Ela apontou para o filho morto. O dono veio buscá-lo hoje pela manhã. Eu lutei, nós discutimos e eu o odiei. Mas ele simplesmente me disse com serenidade: eu te emprestei. Eu te permiti ficar com ela. Sei que tu me devolves melhor do que quando eu te dei, mas ela é minha. E assim eu lhe entreguei a joia. Foi assim que ela disse ao marido que o filhinho havia morrido. Nossos filhos, nossos entes queridos, são joias que adornaram e adornam a nossa vida com um brilho especial. Mas esses seres amados não nos pertencem. Eu peço perdão a Kardec, mas nesse momento eu acho que todos nós poderíamos mudar o título dessa mensagem. Nós já entendemos que ninguém perde ninguém. Onde há amor, não há perda. Entendemos que não há morte, porque somos espíritos imortais. E que aquilo que consideramos prematuro, que vem antes, já foi programado, também não existe. Então, a gente podia substituir, se ele nos permitisse, essa mensagem de hoje, por esse até breve. Que a gente possa seguir com Jesus, assim, caminhando com Ele, porque o jugo com Ele é leve. Que Ele nos abençoe e nos proteja. Muito obrigada. Nós agradecemos a Dani pela apresentação. E conforme ela vai falando, a gente vai lembrando de tanta coisa, né? E esse final, então, nesse capítulo 6 do Evangelho, não deixem de ler. Principalmente essa mensagem que Jesus passa. Então, um capítulo bem pequeno, mas as instruções dos Espíritos é essa mensagem de Jesus. E eu até lembro porque na nossa turma de estudo, sábado agora, nós estudamos esse capítulo e teve uma pessoa do nosso grupo que eu comecei, ele não conseguiu parar de chorar o tempo todo. E eu queria continuar e não conseguia, porque eu chorava junto com ele, porque é uma coisa tão linda, parece que Jesus parece. Né? E quando você está lendo, ele está sentado na tua frente, conversando com você. Se você se permitir fazer essa viagem.
Então, é muito lindo, eu acho que vale a pena nós pegarmos o Evangelho e nos debruçarmos nessa lição, assim como o capítulo 5, que também é muito bonito. Então, nos agradecemos a Dani pelo estudo, pela apresentação. Não temos recados hoje para passar, tá? Então, nós vamos aproveitar a presença de uma pessoa que nós amamos demais aqui hoje, que já está com a mão na cabeça concentrada, mas eu vou roubar ela para fazer a nossa prece. Não precisa nem levantar, vai usar o microfone e vai fazer a prece para mim. Jesus querido, bendita doutrina que nos consola, que nos reanima, que nos fortalece. Obrigada, Senhor Jesus, por esses momentos que passamos aqui, que possamos levar, Senhor, esse consolo, essa ajuda, essa palestra, Senhor, para os nossos dias, para que possamos guardá-la em nós e também, Senhor, passar para aqueles que encontremos na beira do caminho. Obrigada, Senhor. Abençoada seja essa casa e que possamos ir em paz para os nossos lares. E te pedimos proteção e muito amparo a esta casa. A doutrina espírita, meu obrigada. Obrigada de todos aqui, Senhor, que tanto nos consolam, como já falei, nos reanima, nos fortalece. Abençoe, Senhor, a Daniela, para que ela possa continuar, Senhor, nessa tarefa, continue sendo inspirada por Ti, Jesus. Fique conosco, Senhor.